Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos continuar o nosso trabalho? Hoje nós vamos com uma aula super legal. Nós vamos falar sobre digestão humana. Vamos embora? Então, a nossa última aula a gente viu o quê? A gente viu sobre nutrição, sobre os alimentos, sobre os tipos de digestão que a gente encontra nos animais, né? Digestão intracelular, digestão extracelular, digestão intra e extra. A gente viu como ocorre, em quais animais a gente encontra. A gente viu a digestão extracorpórea, né? Que eu falei da aranha, dos fungos. E hoje a gente vai para aquela parte que a galera gosta, que é a parte humana, né? Como que ocorre dentro do meu corpo? A gente sempre é, é levado a pensar, né, no nosso organismo, que é super legal. É uma parte que eu gosto também bastante. Vamos lá, então? Então, preparei uma aulinha chuchuzinho, legalzinho, para a gente se deliciar. Vamos nessa? Então, nós vamos falar de digestão humana. Isso mesmo. Muito bem. Então, olha só, esse é o nosso sistema digestório humano. É bem doido, né? O pessoal antigo fala, é as nossas tripas. É isso aí. Então, o sistema digestório humano, ele é formado de várias partes, ou vários órgãos, né, que a gente pode falar aí na sequência. Então, o que que eu vou ter? Olha aí o GIF: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. O intestino delgado, ele é formado por 3 porções. Então, a gente tem o duodeno, o jejuno e o íleo. E o intestino grosso, o intestino delgado é esse, deixa eu pegar o meu laser aqui, ó, o intestino delgado é esse aqui, ó, que parece um salsichão, essas coisas aqui de dentro, meio esquisita. E o intestino grosso é esse aqui. O intestino grosso a gente tem o cólon ascendente, porque ele sobe, a gente tem o cólon transverso aqui, que ele é na transversal, o cólon descendente, o cólon sigmoide, o reto e o ânus. Termina no ânus. Tudo bem? Anexo ao nosso tubo digestório, a gente vai ter as glândulas salivares na boca, ok? A gente tem o fígado, o pâncreas, tá? Na porção do duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Belezinha? Bem legal, né? Então vamos lá. Como que ocorre a nossa digestão? A nossa digestão, a gente pode pensar em processos químicos e físicos. Se eu pensar em físico, a gente começa já na boca. Então, a gente tem um processo de mastigação que reduz o tamanho do alimento que a gente está comendo. Lembrando que comer que nem cachorro é péssimo, porque eu dificulto a ação das enzimas no processo de digestão, porque aí as partículas vão estar grandes e aí as enzimas não conseguem pegar todo o alimento, então quanto mais mastigado, melhor o aproveitamento do meu alimento. Então, se você come inteiro, engole inteiro, às vezes sai inteiro, porque se não aproveita, não tem como digerir algo grande, tá? Porque, na verdade, o alimento ele vai estar passando, ele tem uma certa movimentação. Então, ele não vai ficar parado lá até digerir. O trato digestório vai empurrando ele para baixo. Então, ele tem que estar todo é, esmigalhado, todo diminuído no seu tamanho, para as enzimas atuarem em toda a área, né, do alimento. Então, a gente tem o processo de mastigação, que é você mastigar, triturar o alimento, deglutição, que é você engolir o alimento. Então, esse é o processo, não é engolição, é deglutição, e os movimentos peristálticos, que são movimentos involuntários que vão ocorrendo ao longo, né, desse músculo, dessa musculatura lisa, empurrando o seu alimento para baixo. O sentido é obrigatório, então vai sempre no sentido em direção ao ânus, ainda que você plante bananeira, o alimento não vai voltar para trás, a não ser que você esteja com algum problema, ok? Vômitos e outras mudanças no sentido por causa de algum
problema aí, tá bom? E aí, depois dos físicos, né, além dos físicos, a gente tem os processos químicos. Os processos químicos são relacionados com a ação das enzimas. Nosso trato digestório, ele é todinho cheio de enzimas. São as enzimas que vão quebrar a molécula, vão fazer a molecona virar molequinhas, ok? Para quê? Porque a molecona, a molécula grande, o polímero, não consegue entrar na minha célula. Então, eu preciso que esse trato digestório, que esse sistema de digestão, faça com que esse alimento diminua ao máximo e chegue a um ponto de ser tão pequenininho a ponto de conseguir atravessar a membrana plasmática da célula. A nossa digestão, ela é chamada de hidrólise. Lise é quebra, hidro, água. Presta atenção que na nossa saliva já começa e a gente tem um monte de água sendo produzida na nossa boca. Então, a boa parte da saliva é água para misturar nesse alimento e ajudar a quebra. E nessa água, nessa secreção, a gente tem as enzimas atuando aí para quebrar as moléculas. Como que vai ser a quebra? A quebra vai ser assim, ó. Os glicídios, que são os açúcares, eles vão chegar a ponto de monossacarídeos, que é o menor açúcar. A gente tem alguns, o mais famoso é a glicose. Então, toda a molecona de açúcar vai ter que virar glicose, ou algum outro que também é um monossacarídeo, tá? Depois a gente tem a galactose, depois eu mostro alguns para vocês. Aí a gente tem as proteínas. Proteína vai ter que ser quebrada até virar aminoácido. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, vão ter que chegar a ponto de nucleotídeo, que é uma molequinha pequenininha. E os lipídios, eles vão ter que se transformar em ácidos graxos e glicerol, que são as moléculas menores também. Então, quando chegar a esse ponto, aí o intestino absorve, cai no sangue e vai até as células. O sangue vai transportar essas molequinhas até minha célula. Então, a glicose vai ter que chegar na célula para participar da respiração celular. Os aminoácidos vão para minha célula para fazer parte da síntese proteica e montar as minhas proteínas. Os nucleotídeos também vão ser encaminhados para formar o quê? Para formar os meus ácidos nucleicos. Então, todos os produtos resultantes desse processo vão via sangue para minha célula. O que mais que a gente come? A gente come, além disso aqui, a gente come vitaminas, água, a gente não come água, né? Bebe água e sais minerais. Isso aqui já é pequenininho, então isso aqui não sofre digestão, tá bom? A minha digestão, ela vai começar na boca, e é assim, ó, o que eu tenho que pensar? Qual alimento que é quebrado no local que eu estou pensando? Qual alimento que é quebrado? E dependendo do alimento que é quebrado, tem uma enzima específica. Lembra que cada enzima quebra um determinado alimento. Então, a enzima específica para aquele reagente. Ok? Ela tem um sítio onde o reagente se encaixa para poder ser quebrado e se transformar em produtos. Ok? Então, a enzima é específica. Geralmente, a enzima termina em ase. Então, ó, na boca, quebra amido. Qual é a enzima presente na boca? Amilase, ok? Amilase salivar, porque ela está na saliva. Então, eu tenho que saber o que é quebrado, qual é a enzima. É fácil. Tudo que termina em ase é enzima, você olha o que está na frente. Para a proteína, eu tenho outra nomenclatura, tá bom? Então, amilase salivar. Quebra o quê? Amido. Então, na boca, se você comer pão com carne, alface, tomate, a única coisa que vai ser quebrada é o pão. Então, tem exercício que ele vai dar uma refeição e vai falar quem que vai ser quebrado na boca enzimaticamente. Tudo é mastigado, tudo é triturado, mas quimicamente, quem é quebrado? Só o amido, porque aqui só tem a enzima que quebra amido, ok? A carne, ela vai descer triturada. Enzimaticamente, ela vai ser quebrada onde? No próximo compartimento. Então, na boca, o que eu tenho? Eu tenho a quebra do amido, ok? O amido é quebrado pela amilase salivar, que a gente pode chamar de pitialina também.
Outra informação que eu tenho que ter, o pH. Aí o pH eu sempre falo a média. Então, 7 na boca, neutro, ok? Aí o que vai acontecer? O alimento desce para o estômago. No estômago eu também tenho a digestão de um só. Quem é? Da proteína. Então, os açúcares, amido vai virar açúcar, ok? Pão vira açúcar. Por isso que o povo corta pão para fazer regime, ok? Os carboidratos, os açúcares começam na boca. Então, na boca eu tenho amilase salivar. O que vai acontecer? No estômago, é a primeira quebra da proteína. Então, existe uma enzima específica para quebrar proteína nesse local. Essa enzima é pepsina. Tudo que tiver psina quebra proteína, ok? Essa enzima, para ela quebrar a proteína e ela funcionar direitinho, ela precisa de um pH específico, que é um pH bem baixinho, que é um pH ácido, 2, mega ácido. Então, o que acontece? No suco gástrico produzido pelo estômago, eu tenho o HCl, que é um ácido chamado ácido clorídrico, e eu tenho enzima pepsina. Essa enzima precisa desse ácido para ela funcionar, ok? Cada enzima tem um pH específico, elas são chatinhas, ok? Para proteger esse estômago dessa acidez, o que a gente tem? A gente tem um muco produzido por algumas glândulas ali. Tá? Então, tem uma glândula que vai produzir um muco protetor para que esse estômago não fure, ok? Se você é uma pessoa muito nervosa, se você não come direito, come algumas coisas ruins que geram esse tipo de problema, né? Masca muito chiclete, você é muito ansiosa, tal, você vai ter um problema de gastrite, que é o quê? Esse suco gástrico ele é produzido quando não tem alimento, então ansiedade, nervosismo, irritação, vai produzindo suco gástrico e aí machuca, tira esse muco protetor e machuca a parede do seu estômago e ela fica irritada. A gente chama isso de gastrite. Tudo que termina em it é inflamação. Então a gente tem uma irritação na parede do estômago e isso dói, dá dor de estômago. Tem gente que fica tão nervosa que 5 minutos depois do nervoso não está aguentando de dor no estômago. Tá? É por causa que esse ácido está machucando. Se você não tratar isso, pode desenvolver uma úlcera. E aí é mega perigoso, porque úlcera é um rombo no estômago, um buraco, tá? Então, ó, foi na boca, amido, só amido, amilase salivar, pH 7. Desceu para o estômago, só proteína, pepsina, pH 2. Agora, o que acontece? Esse alimento, ele tá cheio de ácido. Ele vai chegar no duodeno. O estômago tem proteção, o duodeno não. Aí, o que acontece? Eu preciso neutralizar esse alimento que está descendo. Aí vai acontecer o seguinte: no intestino delgado, a primeira porção é o duodeno. Lembra que eu falei? É duodeno, jejuno e ilho. No duodeno, eu vou ter um suco pancreático produzido pelo pâncreas. Então, o pâncreas está de um lado, o fígado está do outro, ok? Então, esse pâncreas vai produzir o suco pancreático, que é jogado em cima desse alimento. Esse suco, ele é cheio de bicarbonato, para neutralizar essa acidez do alimento que está vindo do estômago. E esse suco, ele vai quebrar vários alimentos. Então, ele vai continuar a quebra do açúcar que começou lá na boca. Ele vai continuar a quebra da proteína que começou no estômago e vai começar e continuar a quebra de outros alimentos. Então, o que vai acontecer? Ó, os açúcares que começaram na boca, agora eu chamo ele era amido lá, agora eu vou chamar ele de polissacarídeo. E ele é, ó, olha a enzima, amilase. Só que agora é amilase pancreática, porque ela é do pâncreas. Então, esse polissacarídeo, que era amido grandão, reduziu pela amilase salivar, virou polissacarídeo, e agora ele é quebrado de novo. Ele vai virar disacarídeo. O que é disacarídeo? É uma molécula de açúcar formada de duas molequinhas, de dois açuquinhas grudados, ok? A proteína que começou a ser quebrada no estômago, ela vai continuar a ser quebrada aqui. Olha, psina, lembra que eu falei? A enzima que quebra a proteína, psina, e vai virar peptídeo.
ainda não é aminoácido, é uma proteína ainda um pouco maior. Os lipídios vão ser quebrados. Deixa eu falar de ácido nucleico, depois eu falo de lipídio. Os ácidos nucleicos é primeira quebra. Não quebrou na boca era só amido. Não quebrou no estômago começou proteína. E agora o DNA e o RNA vai ser quebrado aqui. Então, quem quebra? Nuclease. Então, vai virar o quê? Nucleotídeo, ok? Aqui já é uma quebra grande, já é a molequinha, beleza? Lipídios são as gorduras, ok? Óleos e gorduras. Eles vão ser quebrados pela lipase pancreática, primeira quebra. Só que o que acontece aqui? Elas vão virar ácidos graxos e glicerol. Isso aqui ainda são gotas de gordura que não conseguem atravessar a minha membrana plasmática. Ainda que caia no sangue, que entre na minha célula, ainda é muito grande. Não consegue entrar, na verdade. Vai tentar entrar, não vai conseguir. Eu preciso reduzir o tamanho desse produto aqui. Quem que reduz? Lembra que eu falei que no duodeno, de um lado tem o pâncreas, do outro tem fígado, ok? O que que o fígado produz? O fígado produz um líquido chamado bile. Bile. Essa bile é armazenada num saquinho chamado vesícula biliar. Tem gente que tira a vesícula, eu já falo disso. Então, a hora que esse alimento está sendo digerido ali, o que acontece? A vesícula biliar, ela contrai, ela está cheinha de bile, porque o fígado vai produzindo e vai armazenando nessa bexiguinha. É uma vesícula, um saquinho, tá? A hora que o alimento está passando, ela contrai, aperta e ela joga a sua secreção para dentro do duodeno, em cima desse alimento. E ela vai fazer o quê? Essa secreção, que é a bile, que o pessoal vomita quando bebe para valer, e é terrível, porque a pessoa não tem mais nada para vomitar, e aí chega a ponto de estar vomitando algo que tá lá dentro do sistema digestório dela, dentro de uma vesícula, então é fim de carreira. Então, misericórdia, tá? Então, o que acontece? Essa bile, ela é jogada em cima desse alimento e ela vai ter a função de reduzir o tamanho dessa gordura. O que ela faz? A gente diz que ela emulsifica. Lembra a palavra mousse. O que é mousse? É uma espuma. Já viu alguém fazendo mousse? É uma espuma. Então, o que essa bile faz? Ela age em cima dessa gordura, emulsificando, reduzindo ainda mais o seu tamanho, como se fosse um detergente. E aí o que acontece? Aí sim, essa gordura, esse produto que veio do lipídio pode ser absorvido e utilizado pela célula. O que é importante? Eu guardar que ela é produzida pelo fígado, que ela é armazenada na vesícula biliar, e o que é muito, 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 muito mega importante é eu guardar que não é uma enzima. A bile é um sal. A gente chama de sais biliares. São sais, ok? E aí, o que ela faz? Ela emulsifica. Eu não posso falar que ela quebra, porque ela não quebra. E eu não posso falar que ela digere, porque digerir me lembra enzima. Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter em vestibular. Não posso falar quebra, não posso falar enzima. Então, são sais biliares que emulsificam as gorduras, ok? Quem tira a vesícula, se você conhece alguém, você já deve ter conversado com essa pessoa a respeito disso, ou já deve ter ouvido ela falar. Ela diz que ela não pode comer muita gordura, porque senão ela passa mal. Por quê? Ela continua tendo fígado, ela só tirou a vesícula, ok? Então, o fígado dela produz a bile. Só que a bile não fica armazenada. Qual é a ideia de armazenar? Porque quando o alimento está passando, a vesícula biliar, ela tem bastante bile nela, então ela contrai e joga uma porção grande de bile. E aí essa gordura ela é emulsificada. A pessoa que não tem vesícula não tem essa bile armazenada. Então ela vai ter só o quê? Só um tantinho produzido pelo fígado na hora que o alimento está passando ali, é uma quantidade pequena. Então geralmente a pessoa passa mal, tem mal-estar, quando come muita gordura e não tem a vesícula, então a pessoa acaba até tirando a boa parte dos óleos e gorduras, né, da alimentação por causa disso. Tá? As fezes saem também com grande quantidade de gordura por causa da ausência da vesícula. Tá? Muita gente tem
pedra, né, na vesícula, e aí tem que fazer cirurgia de retirada das pedras ou retirada da própria vesícula, tá? Então, presta atenção. Passou no duodeno, quebrou quem já vinha sido, quem já tinha começado a quebrar. Então, o açúcar começou na boca, quebrou mais uma vez no duodeno. O estômago quebrou a proteína pela primeira vez e ela foi quebrada pela segunda vez no duodeno, né? Suco pancreático, ok? Agora eu tenho mais 2 porções do intestino delgado, o jejum e o ilho. Quem que produz aí as enzimas? O próprio intestino. A gente chama de suco entérico, ok? Vamos lembrar do pH. Na boca, 7. Estômago, 2. Intestino duodeno, intestino delgado, a primeira porção, o duodeno, tem que neutralizar esse 2. Então, ó, 7, 2, 8, neutralizou. E vai terminar com 7 de novo. Então, é fácil, ó. 7 neutro, começa neutro, termina neutro. Tem um ácido e alguém que neutraliza o ácido, o bicarbonato, o 8. Então, ó, 7, 2, 8, 7. pH fácil de guardar. O que vai acontecer? Eu vou continuar a quebra e agora eu vou chegar naquilo que deve ser absorvido. Então, ó, os peptídeos, ó, enzima psina e a enteroquinase, essa aqui é uma outra, tá? Vai produzir o aminoácido, proteína, fechou, chegou ao ponto que a gente precisava. Isso aqui vai para sangue e célula. Lipídios, vai virar o quê? Ácidos graxos e glicerol, e aí vai emulsificando com a bile que estava vindo. Tô sem luz. E aqui eu tenho os açúcares, os disacarídeos. São açúcares formados de 2 molequinhas juntas, disacarídeos. Então, a maltose são açúcares formados de glicose mais glicose, 2 glicoses juntas. Quem quebra? Maltase. A lactose é o açúcar dos laticínios. Então, eu tenho também 2 molequinhas, glicose e galactose. Olha o nome do chocolate, Galac. Olha a enzima, galactase. Desculpa, lactase. Eu fiquei pensando no chocolate aqui. E a sacarose é o açúcar dos frutos, que a gente encontra nos vegetais, né? É a sucrase ou sacarase, às vezes a gente encontra esse nome, tá? Glicose mais frutose. Tá? Então, aqui eu cheguei a ponto de molequinhas, isso aqui vai ser absorvido pelo intestino delgado. Então, quem que absorve os nutrientes? Intestino delgado, ok? Então, toda absorção dos nutrientes é pelo intestino delgado. Então, vai digerindo e absorvendo. A hora que chegar no intestino grosso, aí é só formação de fezes, absorção de água, daquela pasta que sobrou, que não é mais útil, absorve a água e elabora as fezes para a gente eliminar. Ok? Lembrando que no intestino delgado a gente tem as especializações de membrana, que são as microvilosidades, que são dobras da membrana que aumentam a superfície de absorção, que a gente já viu lá no primeiro ano, tá? E aí a gente tem toda a absorção de nutrientes. Tudo bem? E aí a gente finaliza. Então lembra que você tem que saber cada porção, então, boca, estômago, a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, e a última porção do delgado, que é o jejum e o ilho, suco entérico, as enzimas e os alimentos que são quebrados. Guarda o pH e aí fechou. Ah, mas você quer que guarda tudo? Ah, mas é fácil. Faz uma listinha depois, faz um roteirinho, faz o seu resumo, do jeito que eu coloquei no slide, igualzinho eu coloquei no slide, deixa eu sair daqui, igualzinho eu coloquei no slide, você coloca no seu caderno, tá? E aí você vai ter um roteirinho para estudo. E aí fica fácil. Lembra que você tem que ter o teu caderno de anotações. Não adianta só você assistir a aula, eu fazendo, falando, porque só o visual você vai esquecer. Tá bom? Ainda que você tenha a minha aula baixada no seu computador, que você vai usar ela para estudar, você vai ter o vídeo, ainda assim, eu sugiro que você tenha o teu caderno, porque você vai usar o seu caderno no ano que vem para estudar para vestibular, é importante que você tenha todas as anotações. Combinado? Então a gente fica aqui, saudade.
de vocês. Beijo. Ó, eu fiz assim rápido porque minha unha tá feia. Beijo. Saudade de vocês. Até mais.